O tempo quaresmal é aquele que nos vai levar de encontro a uma necessidade de conversão, uma necessidade de mudança de vida e principalmente de separação entre as coisas do mundo e aquelas que são de Deus. Quando São Paulo escreve nesse trecho da carta aos Efésios, ao se dirigir à comunidade, ele primeiro coloca uma realidade que era bem comum encontrar nos povos antigos dos primeiros séculos. Justamente esse apego excessivo às fontes de prazer e às fontes de poder. Então ele começa com uma estrutura sobre a questão do valor. A distinção entre as coisas da terra e as do céu. Todo aquele que é recoberto pela imoralidade. O termo, moralmente falando, não se restringe unicamente à esfera do corpo ou da sexualidade, mas é todo aquele comportamento e toda aquela atitude que gera dolo e gera dispersão. E aí nós entramos numa dinâmica muito mais profunda. Evitar essas situações da imoralidade, e aí ele toca algumas delas, se centra também na avareza. É aquela necessidade, muitas vezes descontrolada de muitos, de acumular coisas, de se fazer conhecer no mundo através de uma aparência. E aí vão gastando tempo, vão gastando energia durante a vida para construir impérios, para ter posses, para muitas vezes, ao invés de exercer a caridade, porque quando Deus abre os mananciais da graça, e principalmente dá o fruto do trabalho, é para através dele exercer a caridade na justiça. E muitos perdem a finalidade dos bens, e aí se torna egoístamente fechados. E aí transformam essa realidade num apego. Por isso, quando ele diz que todo o imoral, e aí entra todas as categorias, não possuirá o reino, não é porque Deus não queira, porque, segundo a própria Escritura, Deus não se alegra pela perda de um homem, ou a perda de uma alma. Mas a questão é que ela está ligada à decisão de vontade humana. Então, não é porque se caiu na armadilha do pecado que se já pensa na condenação. Enquanto vida o homem tiver, ele é sujeito capaz de conversão. Mas essa conversão ela vai exigir que se distancie da causa da queda. Então, é analisar aquilo que me aprisiona. Por que eu me deixo carregar por tantas vaidades? Quando os impulsos, por exemplo, da paixão, e aí entra a sexualidade, estão exagerados, por que estão e como eles estão? É preciso conhecer aquela realidade para combatê-la e modificá-la. A natureza humana ela precisa colaborar com a graça. Então o primeiro mecanismo é justamente da petição do estado de santidade. Isso se faz por meio da oração e da vida sacramental, da busca constante e permanente, como a Igreja ensina, do sacramento da reconciliação. E principalmente essa súplica na Eucaristia. É aí que se vai vencendo essa armadilha do excesso do mundo, desse apego, dessa realidade em que muitas vezes está Deus próximo e nós não queremos nem vê-lo nem ouvi-lo. É essa realidade que encontramos nessa declaração do Evangelho. Jesus vai mostrar a realidade do reino,
vai mostrar a sua presença, e o povo ainda continua com um coração duro. Está na frente dele, mas ele não se abre. É essa experiência que nós precisamos corrigir, de nos deixar abrir a presença de Deus. Vencer o pecado significa eu abrir a minha vida a uma experiência renovada, a uma experiência na qual eu reconheço a minha limitação humana, mas não paro nela. Vou amadurecendo para superá-la. Esses apegos ao mundo, eles vão trazendo desventuras e vão gerando pecados graves, justamente porque nós nos apaixonamos pelas nossas falsas necessidades. E aí esses pecados ligados à castidade, eles vão acontecendo justamente porque nós nos deformamos no processo da vida. Vamos sendo jogados numa armadilha de sensações, de achar que para provar alguma coisa é preciso a cama no meio do caminho. E muitas vezes vão se vivendo nessa história de achar que, entrando na falácia da posse, que não é humana. O corpo não é propriedade de ninguém. Ele foi dado e chamado à existência para ser administrado para atingir o bem perfeito. Aquele que deixa isso de lado e entra apenas na fisiologia, na biologia da coisa, e acha porque tem atração, tesão e tem que deixar correr solto, perde a capacidade de viver a própria humanidade. Os pecados contra a castidade é justamente esse pecado do desvio em relação à finalidade da vida, que foi para construir unidade. Portanto, a sexualidade ela é uma experiência de partilha, ou ela vai desabrochar na sexualidade conjugal, porque é um diálogo de abertura, é a saída do eu para o encontro com o tu, na dimensão da formação para o nós, ou seja, é uma destruição da individualidade para formar a coletividade de um amor que supera o tempo, um amor que é capaz de andar diante das dificuldades, um amor que é capaz de superar o eu, compreender o mundo do outro e com o outro fazer a transformação. Essa graça ela tem que ser insistentemente pedida, porque senão nós vamos ficar presos nesse ciclo vicioso. Confessam-se aí os pecados contra a castidade, principalmente para os solteiros, e não se cercam de cuidados para evitar quedas. E aí passam um tempo e depois fica nesse vai e volta. É preciso em cada queda aprender que é necessário sair. É necessário amadurecer e perceber que eu não dependo dos instintos, mas os instintos são domáveis na inteligência como graça. Por isso o tempo da Quaresma é esse tempo para pedir essa graça de superação dos apegos e de vitória sobre o pecado, de estar disponível a Deus, apesar do trânsito na vida, porque a vida é transitória. Nós não nascemos para aqui, ela está se evaindo, ela está indo embora. A cada tempo, a cada minuto, a cada passo, mais nos aproximamos do juízo, mais estamos próximos desse chamado de Deus. Justamente para devolver os lírios de santidade que devemos plantar na vida, devemos construir na justiça. Estar atento às necessidades é a primeira forma prática da caridade. É o primeiro movimento para sair do meu casulo. Para encontrar esse amor de Deus é preciso experimentar nesse tempo de Quaresma a vida nova. Pedir a Deus essa sabedoria
mas ao mesmo tempo experimentar mortificações. É o tempo no qual eu preciso renunciar. Então, a primeira experiência com o tempo é a experiência de renúncia, de eleger para si de forma clara e direta uma obra de penitência, um retirar de algo que eu percebo como apego exagerado, não só no alimento, mas nas atitudes. O que eu preciso corrigir? E aí estabelecer para si. Se sofrem de uma falta da paciência, se tem estopim curto, ofereça e trabalhe durante o tempo de Quaresma essa impaciência. Aprende a não gritar e a não pôr para fora raivas desmedidas. Aprende a segurar a língua antes de falar. Então são obras em que eu vou educando o espírito a fortalecer e a combater, para formar a verdadeira identidade cristã e o testemunho cristão, como luz da verdade, como sinal profético sobre o mundo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu.